Não, o Davi gosta de comer tudo. Ele come a vinheta, come, não escapa nada. Ah, mas tudo bem, tudo bem. E eu tô aqui com a família Lhaça, que com certeza é a família que melhor entende de cozinha nesse país. E você hoje estreando, né? Você tomou coragem. Tão linda e ficava escondida, só os homens feios da família que falam. Olha só, mas as joias a gente tem que guardar, né? Mas nessa sua estreia você trouxe o que para nós? Olha, eu trouxe uma maravilhosa berinjela recheada. Essa berinjela, ela tem bacon, salame, presunto. Nossa. E o detalhe, ela não é frita, ela é feita na água. Na água? Na água. Mas como? Sem nada? Sem um óleozinho? Nada? A gente coloca na água, na frigideira com água e um pouquinho de azeite em cima, só isso. E que é mais saudável, não é isso? Muito A mais diferença saudável. é essa, né? Muito mais saudável. E demora muito tempo? Não, ela demora numa média de 15 minutos, mais ou menos, para ficar pronta. Nossa, mas então é muito bom isso, né? Eu acho que Sensacional. o detalhe de fazê-la, né, de compor, né, a berinjela é que Sim. deve ser, né? Sim. Porque, gente, olha, e o cheiro tá tudo de bom e daqui a pouco vocês vão, com certeza, estar degustando dessa berinjela maravilhosa que a gente tem. Nós Aqui a temos o gente tem pão um- italiano, Sim. que é com linguiça calabresa, que é assim, tradicional da culinária italiana. E eu queria te fazer uma pergunta. Pode Você me dá ficar à licença? vontade. Carlinhos, eu já te preveni. Diga. Você já colocou um taralo na boca? É, Calma, calma, olha, gente. não, olha a cara dos Calma, convidados, olha a não. fisionomia dos meus convidados. O meu advogado está aqui, que faz o programa comigo, o doutor José Jacutz. Graças a Deus você não foi para o teu escritório lá em Boca Raton essa semana, você está aqui presente. mas- Para você me perguntar no ar se eu já botei um taralo na boca. É, mas eu já coloquei um Ah, taralo. já? Minha filha já colocou. Muito, que família, a família italiana, a família Família que põe o italiana. taralo na boca junto, permanece junto. Exato. Sempre. Mas, doutor, sabe o que é um taralo? Ô, padre Creudão, o senhor já botou um taralo na boca, não? Já Não, colocou, melhor, mano. você gostaria de colocar o taralo na boca? Pastor, você já colocou um taralo na boca? Eu não sei nem o que é isso, meu filho. Eu tô vendo alguma linguagem subliminar aí que meu advogado tá Yudi, esperando pra nosso saber. convidado hoje especial. Yudi. Você desde pequenininho? Você nunca colocou um Mas taralo você- na boca? Não, meu negócio era- é comer sushi, Ah, comer é? yakisoba. Tá bom. Gente, mas deixa eu Taralo explicar. não é comigo, não. O taralo nada mais é que um biscoito italiano, chama-se taralo. Ele é feito com farinha, erva doce, gordura e vinho branco. Aí é bom. É muito tradicional Aí, em biscoito toda a eu como. Itália. Biscoito é entendeu? bom. E o italiano gosta muito de mergulhar ele no vinho e colocar na boca. Aí já come um taralo molhado. Já não, come tá? um taralo Você molhado. põe o Todo taralo mundo é molhado na boca, malicioso. fica mais Meu legal. Deus Hoje do todo mundo céu. vai experimentar o taralo. Aí vai, assim coisa de eu quero. Illuminati, O você vai, negócio não. pra nós é biscoito. A linguagem subliminar. É, né? Irmão, o que você tem a me dizer sobre isso? Você já tinha experimentado um taralo, não? Muito perigoso, porque a diferença é só uma letra, né? E aqui nós temos uma brusqueta? Não, nós temos uma alicella. Alicella? Alicella. Mas parece com brusqueta, Ela né? parece muito com brusqueta. A alicella é feita com salsinha, alite e azeite. Nossa, tudo de bom. Ela é bem trabalhosa. Você sabe porque que a lite era o prato predileto do meu pai. Pizza com alite, pão com alite, tudo Mas com alite é alite. tudo Ele de sabia bom. que era bom. Ele... A gente é tudo de bom. É que eu pensei que nós teríamos taralo e brusqueta. Não, e nós- teríamos as duas coisas aqui hoje. Nós separamos hoje, nós resolvemos trazer só o taralo. Ou não, né? Ficou então... Ou senão um atrás do outro, depende Ficou, daí. então, mas tem, vocês podem entrar na berinjela hoje também, no pão com linguiça, No pão com linguiça, no taralo, no taralo e e na alicella. na alicella para salvar a pátria, né? Família Aliança, e vocês servem em São Paulo e também em outros lugares? Sim, servimos a Família Aliança agora, ela faz o evento na sua casa, tá? Você liga pra gente, a Marina vai passar o telefone, quantas pessoas vai fazer, a gente estuda o cardápio e faz o teu jantar, o teu almoço lá na sua casa com toda a infraestrutura. Aliás, está aparecendo aqui já na tela, né, com os contatos de vocês, mas Marina, por favor, porque já que é a tua estreia, teu batizado hoje, né, que eu me sinto muito honrado. Mas é um com prazer certeza. estar aqui contigo também. Diga. O nosso telefone para contato é 911, né? 99517-3638.
como vocês estão acompanhando aí. Durante o programa vamos falar mais vezes que vocês vão estar servindo aqui os nossos convidados e hoje de modo especial, eu já apresentei, fui apresentando enquanto a gente brincava aqui, eu estou recebendo o Yudi, que é tudo um bom? grande artista, apresentador, ator e que está agora estrelando um musical maravilhoso. Yudi, é a primeira vez que você faz musical? Primeira vez que eu faço musical, tenho esse contato com teatro e tudo mais. Passei, já fiz a temporada aqui em São Paulo, né? Foi muito boa. E agora foi vocês estão no Raul indo? Cortez. E agora estamos já tá rolando o musical lá no Teatro Net Rio, no Rio de Janeiro, que fica em Copacabana. Você sabe que o Teatro Net Rio é o antigo Teatro Teresa Raquel. Sim. E é o último teatro que eu me apresentei no Rio, Sim. com o musical Francisco e Clara. Eu fiz lá toda a última temporada. Logo depois, Dona Teresa Raquel, ela negociou, né, o teatro, ele virou o NET, né? Sim. E que é um teatro que tem uma tradição de musicais, né? Tem. Bibi Ferreira, todas Exatamente. as temporadas passa por lá. É. Marília Pêra era um dos principais teatros da vida dela, por onde ela passava com seus musicais. Ela tinha que começar a estreia no Teatro Net Rio. É um teatro maravilhoso. Com certeza. E o mais legal, assim, porque o nosso musical é totalmente brasileiro, né? É dirigido pelo Posse Neto e a construção dele foi, tipo, meio que cada brincadeira que acontecia ali na sala de ensaio, a gente colocava, porque o Mamonas Assassinas... vocês inseriam isso para ficar mais Sim, natural. com é isso? certeza, porque recebemos um roteiro e em cima do roteiro o Posse foi criando várias coisas, só que precisava de improvisos maiores dentro para ficar a cara dos Mamonas Assassinas, né? Para mostrar aquela reverência, mostrar aquela loucura que eram os Mamonas. E ele deixava a gente muito à vontade na sala de ensaio e foi aproveitando cada piadinha que a gente soltava, o Posse virava, essa piada é boa, coloca aí, não, legal, Posse, mas a gente legal. tá só improvisando, não, mas eu quero isso, já coloca aí no roteiro que vai ficar muito bom. E assim fomos construindo o musical e tá agradando a todos lá no Você Rio. foi um fã dos Mamonas? Então, Você era bem pequenininho. nessa época eu morava no Japão, né? Eu cheguei do Japão quando eu tinha uns 5 anos. Aí eles já tinham ido Você embora. nasceu já. no Japão? Não, nasci em Santos, mas... Foi pra lá? Tem aquele tempo para viajar, né? Sim. E aí eu fui pro Japão e fiquei lá durante 5 anos no Japão. Mas quando eu voltei, o mais interessante foi isso. Porque eu comecei minha carreira dublando os Mamonas Assassinas no programa do Raul Gil. Eu tinha Olha, que legal. 7 anos, 8 anos, por aí. E depois saí de lá, fui pro SBT, fiquei apresentando durante 10 anos o Bom Dia e Companhia no SBT. E foi depois que eu saí do SBT, surgiu essa oportunidade de eu estar voltando a homenagear os Mamonas Assassinas, né? E aí eu fiquei muito feliz. Você teve alguma formação teatral na tua vida antes disso? Não, eu fiz o SBT, que me pagou um curso de teatro, mas era um professor particular, assim, que ficava 24 horas Era pra comigo. te fazer ficar mais à vontade. Mais à no vontade, estúdio, né? exatamente, no estúdio, como apresentador, né? Mas esse contato direto, ficar fazendo cursos e mais cursos, não, nunca tive. O que me facilita muito, que eu sempre tive o contato com o público. Então, quando eu subo no palco, esse contato não... É direto, entendeu? E tanto da minha parte quanto a parte deles, a recepção é mais fácil. E eu me sinto à vontade, né, no palco. Para fazer o personagem, né, do japonesinho do Mamonas, olha, fiquem à vontade para perguntar também, viu? Para estar aqui na nossa conversa. Para fazer o japonês do Mamonas, você estudou sobre a vida dele, você pesquisou, ou você teve já esse aprendizado ali na direção, na produção? Sim, foram 2 meses e meio de segunda a sábado ensaiando numa sala de ensaio durante 8 horas. Então, saía de lá, a gente ia para casa e a pesquisa continuava, porque eu tinha que entrar no YouTube e ficar pesquisando a vida todinha do Bento, ver os trejeitos, ver como é que era... E o mais legal que eu não estudei só o meu personagem, afinal são 5 protagonistas, né? Sim. Eu tive que estudar a vida do Dinho, tive que estudar a vida do Samuel, do Bento, para poder saber como é que era a relação entre eles, entendeu? O Bento, ele e todos eles começaram desde o início ou teve alguma modificação no grupo inicial? Então, na real mesmo, quem começou foi o Bento e o Sérgio e o Samuel também, que automaticamente o Dinho entrou depois. O Dinho entrou, foi num show que eles fizeram lá no
em Guarulhos, que aí o Dinho tava lá no público, o Sérgio falou, vamos tocar Guns. Aí o Dinho tava lá no público e falou, eu quero cantar. Aí subiu no palco, cantou tudo errado em inglês, que ele não sabia inglês, né? E aí o Júlio apareceu na história, porque o Júlio era professor de inglês, e foi dar aula de inglês pro Dinho. Foi quando o Dinho virou e falou assim, eu quero você nos ensaios. Aí o Júlio foi lá acompanhando pra ver se o inglês do Dinho tava legal e tal, e acabou entrando na banda. Mas foi tudo meio que por acaso, entendeu? Mas o cara que revolucionou a banda ali dentro, no caso foi o Rick Bonadil, né? Tanto que o Rick acompanhou os ensaios também, para poder estar mostrando como é que era cada um, né? E aí, enfim, ele contou várias coisas de intimidades deles mesmo, como é que era. O Bento era o cara que participava mesmo das produções. Ele gravava guitarra, baixo, participava do lance da bateria, enfim, quase tudo. O Dinho era o cara que escrevia as palhaçadas junto com o Júlio, mas o Rick até falava que quando era pra reunião, os caras não queriam nem que o Dinho tivesse nas reuniões, porque ele atrapalhava toda a reunião. Então, tipo, o ensaio é 5 horas da tarde, ele falava pro Dinho que ia ser às 7, pra poder render mais. O Dinho só chegava lá e fazia as palhaçadas dele, né? E você, na tua formação, Yudi, você é músico, você canta, você é dançarino. Sim. Né? Sim. Você aprendeu ou foi nato essa coisa da tua dança? Então, me ajudou... Dessa agilidade que você tem na dança? Eu desde muito novo... Que é street dance, não é? Sim, hip hop. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro de hip hop, né? E já passei por várias, assim, dancei... Eu sou de Santos, então... Teve aquela fase do axé, aquela fase da lamba aeróbica, então dancei axé, dancei tango, já dancei dança de rua, hip hop, mas a minha formação mesmo é no hip hop. E o lance do canto foi quando eu comecei desde novinho cantando como calouro do Raul Gil, né? E tudo isso foi acompanhando. E quando eu caí nesse lance de musical, eu falei com o Posse, né? Falei, Posse, a única experiência que eu tive no lance de atuação foi um curso que eu fiz com um professor e tal, mas foi bem jogado. Ele falou, mas você sabe dançar, você sabe cantar, você tem um contato com o público, então vamos construir isso em você. E graças a Deus tô aí, vai fazer uns 5 meses já no teatro e fazendo muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aí, graças a Deus. Qual é a resposta do público? Porque me dá a impressão que no Brasil os musicais estão crescendo. Embora o Brasil está numa crise terrível, eu vejo assim muitos anúncios de musicais. Qual é a resposta, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro? Então, isso está sendo maravilhoso, assim, até para nossa cultura realmente. O porquê? A maioria dos musicais vinha tudo de fora, né? E os grandes patrocinadores apoiavam esses musicais de fora. Só que agora, como está tendo bastante procura de musicais e peças, estamos começando a construir e botar as nossas histórias para cima dos palcos, assim como Mamonas Assassinas. Se fosse um tempo atrás, ninguém arriscaria de botar os Mamonas Assassinas no palco, porque, querendo ou não, a classe dos Mamonas Assassinas é uma classe mais baixa, né? Porque... Tanto que eu fico muito feliz de estar fazendo o musical dos Mamonas, porque lá tem dias que separa, assim. Tem um povo que já frequenta o teatro, que já conhece o que é um musical, e tem um outro lado, que é aquele lado que é a molecada nova, que curtiu os Mamonas Assassinas e nunca nem pisaram no teatro. E o legal dos Mamonas Assassinas é que a gente está trazendo essa juventude pro teatro e conhecendo essa cultura, que é maravilhosa, né? Muito legal. Deixa eu dar uma pergunta. E você sentiu alguma diferença? Você sempre teve na TV, tudo. Quando você fez um reality show, Sim. Você sentiu diferença? O teatro, a TV que se fazia para o reality, que é aquilo que você está sendo... Pro reality? Que então, 24 horas sendo filmado. Então, como eu entrei na televisão aos 7 anos de idade e aos 12 eu assinei meu contrato realmente, onde eu ficava lá. Eu saía de casa 4 horas da manhã para ir trabalhar, entrava no ar às 7 horas da manhã e saía 3 horas da tarde ao vivo. E depois tinha que gravar merchan. Então, a minha vida sempre foi ligada a câmeras, sempre foi ligada com diretor, enfim, isso que a gente está vivendo agora neste momento. Então, no reality, para mim, não foi diferente, porque minha vida sempre foi acompanhada de câmeras. É que você estava trancado, digamos, com pessoas completamente diferentes de você. Ah, sim, mas a minha vida sempre foi trancada com pessoas mais velhas e pessoas que já trabalhavam com ego lá em cima, né?
que quando a gente trabalha na televisão, a gente trabalha com o ego das pessoas. Mas é muito difícil. Não, mas é que lá, digamos, você não pode sair. Assim, mas eu também não saía do meu estúdio, né? É diferente do palco, né? Porque o palco você tá com o povo ali, cada dia é um público. É na sua frente, a reação na hora. Mas a minha vida, querendo ou não, foi dentro de um estúdio, né? Então, pra mim, foi o que eu falava pra correu todo naturalmente mundo. pra Correu você, né? naturalmente. Você tirou de letra, Tanto vai. que o pessoal ficava bravo comigo lá dentro, porque eu encarava aquilo como férias. Porque eu não tinha que chegar em casa e me preocupar com conta, eu não tinha que... E outra, o que a gente recebe... só de estar participando já paga suas contas aqui fora. Sim. Então o que você... Já te dá uma tranquilidade lá, né? Exatamente. O que vier é lucro. Sim. Bom demais. O que é muito, muito interessante, assim, é quando as pessoas têm manias, assim. Porque eu, 23 anos, agora o Ivo Meireles, por exemplo, a Rita Cadillac, já eram bem mais velhos. Então tem aquelas manias, eu não consigo dormir nesse colchão. Eu não consigo viver na sujeira. Eu não consigo... Agora eu tava de férias lá, então eu encarava tudo de boa. acabou o leite. Acabou o leite, amigão. Vamos lá na vaca e pega outro leite, tá ligado? Então essas coisas assim que, tipo, no meu dia a dia eu não me estressava. Não me estressava e não me estresso até hoje. Legal. Bom, a gente hoje vai conversar mais com o Yudi, com certeza, durante o programa, mas a gente está trazendo de volta esse debate. Você já ouviu falar dos Illuminatis, Yudi? Já sim. E você Inclusive, crê? já tive uma aula aqui com Você crê? Você crê? É muito difícil, assim, de acreditar nisso. Eu acredito, sim, que tem pessoas fortes, assim, que tentam fazer essas mudanças, mas que dá certo, você sabe eu não sei que não. grandes produções como o Código da Vinci, né, que ainda teve o Código da Vinci 2, né, com Sim. Tom Hanks. Você sabe que esses filmes, que vêm desde O Nome da Rosa, que é baseado num livro do Humberto Eco, sempre enfocaram isso como algo real, né, como existisse mesmo essa influência, né? Por trás de governos, de Estado. E agora que estamos tendo as Olimpíadas, né, Silvio e Rubens, a gente está ouvindo muito do medo do povo com relação ao terrorismo, a ataques que podem ou não acontecer. Vocês acham que existe alguma ação por trás desses terrorismos também? É uma pergunta que eu vi muitas pessoas fazerem agora nesses posts das redes sociais. Se acha que por trás do Estado Islâmico, se existe isso, o que vocês me dizem a respeito? Quer falar primeiro? Pode ser, é um prazer estar de volta ao seu programa. Agradeço aqui o convite, Vê, né? E também aos demais participantes aqui. Obrigado pela calorosa recepção. A questão envolvendo o terrorismo em si é uma excelente ferramenta na mão desses homens que comandam o planeta. Para você ter uma ideia, para modificar as leis americanas a respeito de terrorismo, eles precisaram explodir o World Trade Center. Inclusive, a explosão do terceiro prédio ficou abafada porque não teve uma vírgula de justificativa para aquilo. No Brasil, eles arrumaram já um terrorista pior do que Bin Laden, é o mosquito da dengue. Então, em nome do mosquito da dengue hoje no Brasil, o governo já pode invadir as nossas casas, já pode colocar drones vigiando nossa casa, sem qualquer preocupação com a Constituição brasileira, né? Por conta de quê? Por conta de um mosquito. Eu digo o seguinte, hoje tem um palco preparado, tem um cenário aqui no Brasil. Se você ouve falar na década de 70 de que no futuro as autoridades competentes, civis ou militares, poderiam invadir a sua casa sob pretexto de procurar um mosquito, as pessoas diriam que isso é impossível acontecer. Mas hoje as leis estão aí e é fato. Assim, nós vemos que não é necessário um atentado terrorista, por exemplo, na Olimpíada, para que eles consigam transformar a sociedade através de leis, porque já estão transformando. Só uma colocação, na década de 70, como o Rubens falou, aliás, você vê, bom tá aqui, desculpa, só que o que eu estava ouvindo aqui, o Rubens, na década de 70 não precisava de mosquito, não. As autoridades entravam nas suas casas em nome do AI-5, não é? Que era uma lei que tirou os direitos civis das pessoas, que era uma época que alguns chamam de ditadura militar, outros de governo militar, mas não precisava de um mosquito. Então eles poderiam já entrar nas suas casas, na casa de qualquer pessoa, inclusive. Muita gente foi presa, foi levada, sumiram, e ninguém dizia que era influência de um grupo seleto de pessoas que estava trabalhando para derrubar governos, leis. Eu acho assim, eu entendo o que o Rubens colocou, mas
de uma extrema fantasia dizer que um mosquito, não é? Seja ele o mosquito da dengue, que transmite a dengue, a chikungunya, o que for, são armas biológicas preparadas para que pudesse... Porque essa é uma questão que a gente ouve por aí. A questão é, qual é a fundamentação? Não é? Nas redes sociais, os que seguem o Rubens enxovalharam o nosso nome porque não tinha condições de falar, de dar fundamentação daquilo que estavam falando. Então, xingaram, brigaram, não foi o Rubens especificamente, nem o seu companheiro, mas as pessoas que seguem essa linha de raciocínio. Eu não posso ver, por exemplo, dizer que são os Illuminatis que estão financiando o Estado Islâmico, por exemplo. Qual é a fundamentação disso? Se houver fundamentação, então são os Illuminatis. Vamos combater esses camaradas aí. Mas, sabe, essa cultura do medo, gente, é que para um cristão, o camarada não pode. Então eu estou com medo, porque agora o mosquito, sabe? Uma coisa, para mim, no meu grosso modo de ver, é estranho. É estranho. Mas a cultura do medo é usada por todas as organizações, como a própria igreja usa o Apocalipse, né? Usa a perda da vida eterna, aquela história toda. O medo é o material principal de qualquer organização. Nós, nos nossos lives, nos nossos bate-papos que nós fazemos, a gente acredita na falsa bandeira. O que é a falsa bandeira? É usado o ataque terrorista para justificar, porque existe o efeito cascata. Você gera a ideia, você joga aquela informação e pessoas acabam abraçando aquilo e tornando aquilo mais real do que é. Você vê a existência do Estado Islâmico de uma maneira muito esquisita. Quer dizer, eles têm uma tecnologia impressionante de invadir sistemas, conseguem se defender de hackers, eles têm um armamento. Quem financia isso? Essa é a pergunta. Quem financia o Estado Islâmico? E é aí que a gente entra com a falsa bandeira. São os governos que têm interesse. E qual seria a resposta, então? Porque, veja bem, o Estado Islâmico, na verdade, senhoras e senhores aqui que gostam de história como eu... Nasceu no Iraque. O Estado Islâmico também, como o próprio Bin Laden. O Bin Laden, na verdade, é um produto de uma visão norte-americana. Eles tinham que combater o Irã. Então, qual é? Então quer dizer que é o governo norte-americano, alguém que está financiando isso? Bin Laden morreu, ninguém viu o corpo. As imagens do Bin Laden na televisão ou em qualquer lugar eram toscas, todas horríveis, em plena tecnologia. Como é que você explica isso? Outra coisa. E a questão, qual é a fundamentação? Por exemplo, uma pesquisa ou um caso como aquele cidadão que está na Rússia, que se refugiou ali, dizendo, não, existe realmente uma carta da CIA, dizendo que tem um grupo desses. Vamos usar o seu raciocínio para justificar o que eu estou falando. Na época do AI-5, tentaram, dentro do evento, né, colocar um carro-bomba, lembra? E foi descoberto que foi os próprios militares. Essa é uma estratégia que nós chamamos de regra de 3. Que é usada desde sempre. Aquela que até acabou sendo chamada de bomba bebê, porque estava no colo deles e explodiu. Morreu oficial. Aquilo foi estratégico. Lógico, a ideia era jogar a culpa na esquerda, a ideia era jogar a culpa para poder atacar a esquerda. Mas um acidente explodiu a bomba nele. Isso desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento, isso é um comportamento que os historiadores já demonstram. Exatamente. Desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento existe. O problema é dizer que existe, por exemplo, 5 famílias, 10 famílias, 20 famílias que estão mexendo com tudo isso. Eu, como cristão, só uma colocação aqui, porque depois que eu falar isso, eu posso até ficar quieto. Como cristão... Eu espero, né? Porque senão eu tô aqui esperando. Olha, eu como cristão acredito em algo até mais insólito, acredito no arrebatamento, mas não vejo fundamentação. Um cristão não pode ter medo disso. É a questão que os CDs do Silvio, do Rubens, os CDs dele, do irmão, que na verdade não é cristão, como nós somos cristãos. Ele tenta incutir um medo, e você, cristão, não precisa ter medo disso, não. Agora deixa eu ouvir o Rubens que ele estava tentando falar. Por favor, irmão Rubens. Historicamente. Sim, só a questão envolvendo a ISIS, o IV. Você tem exemplos do passado. Saddam Hussein foi criado e mantido pela CIA para combater o Irã. E depois crescer no Iêmen em cima dele para derrubar ele. O próprio governo americano publicou, né, na internet a imagem dele sendo enforcado como um exemplo
tipo no Velho Oeste, né? De um bandido. Depois, é fato, a Hillary Clinton, ela chegou a afirmar isso, e eu tenho as gravações e publiquei, de que Bin Laden também foi criado e treinado pela CIA. Então é fato. Agora, Mas ela disse isso? Ela disse isso em alto e bom som, eu publiquei, inclusive, no nosso canal do YouTube. A Hillary Clinton falando nitidamente. Isso é documentado. O que ele está dizendo... Tudo que eu falo tem está vídeo documentado. mostrando. A questão é que... da agência de inteligência americana. Oi, Ivê, só um minuto. Toda vez que eu falar, o pastor vai interromper, porque o pastor quer só desconcertar o que eu falo. Parece que a missão dele hoje Mas você tem problema com isso? Você não tem convicção do que você fala? Na verdade, eu estou concordando com você. Se eu concordei com você, você está incomodado comigo, eu não estou incomodado com você. Ô, Silvio, eu queria entender uma coisa quando se trata do Bin Laden, né? Quando você falou, para ficar bem claro mesmo. Você falou, Ivê, veja bem, não é estranho que realmente só apareçam aquelas imagens, na época, né, daquela forma, e depois nem o corpo apareceu, e que é o que acontece hoje. Por exemplo, estamos no mês de agosto comemorando o aniversário de Elvis. Então, vários amigos meus já me mandaram Elvis com chapéu, com óculos escuros, com a barba branca, né, como se ele estivesse vivo, né? E você que é um cantor de primeira, né, você sabe disso, que dentro do meio musical, os grandes ídolos, como Michael Jackson, que eu já trouxe o Dirceu Jackson aqui falando que ele está vivo, né, e que ele me mostrou até uma imagem, né, o Dirceu me mostrou a imagem dele lá, dançando num musical, numa publicidade americana. Ele falou, aquele lá, eu falei, mas ele tá bem ainda, né? Porque para dançar desse jeito ainda, né? Ele tá bem. Mas o que quer dizer com que você quer dizer mesmo com Bin Laden? Você acha que ele foi criado, ele é um personagem? Ele é um personagem para justificar várias ações do governo. Mesmo na época que ele esteve à frente lá do governo? Se justifica pelo petróleo. Se você analisar a história como um todo, você vai ver que sempre existe o beneficiado com esse tipo de terrorismo, ataque, etc. e tal. Por exemplo, nós chamamos também tirar o foco. Por exemplo, nós tivemos recentemente agora a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, que é um exemplo, na minha opinião, de nova ordem mundial. Mesma moeda, né, livre comércio entre eles, é um exemplo. Eu quero até que o Rubens coloque o exemplo usando até o livro dos irmãos aí sobre a história, né? Que a história tem várias novas ordens mundiais na própria Escritura. E ele vai dizer isso daqui a pouquinho. Nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras já dá para você justificar um monte de coisa que existe hoje. Vamos pegar documento, então, quer provas? Ele vai dar uma série de provas. Ele poderia até colocar para você essa linha de tempo. Mas o Bin Laden era um boneco, é uma falsa bandeira. E você observa que a substituição do Bin Laden da Al-Qaeda foi muito rápida. Você observa que sai de cena a Al-Qaeda e entra em cena o Estado Islâmico muito rapidamente. É óbvio que... Nossa, para mim é muito inusitado ouvir isso. Você concorda, Yudi? Assim, a gente vendo como telespectadores gente, aqui, eu que tô nesse aqui momento meio que, somos... Eu só não entendo uma coisa, assim. Eu que sou leigo nesse assunto... Eu fico pensando... O Bin Laden, ele foi criado por outras pessoas para poder estar... manipulando as outras pessoas? Como assim? Nós somos manipulados desde que nascemos. Né? Nós somos induzidos a acreditar naquilo que é conveniente. Então você tem... Mas e aquele lance que você falou de onde vem essa verba pro Iraque fazer? Não, a questão do A questão do Bin Laden especificamente é o seguinte: o Bin Laden, ele tinha um inimigo comum com relação aos Estados Unidos. Ele não é que ele era um boneco, um fantoche. Não, tem que ter um líder. Ou só uma bandeira. Tudo tem que ter um líder. Ele foi usado, como aqui na América Latina. Ele está dizendo que ele nem existiu. Então, mas ele não existiu. Não, ele está dizendo que não, isso, que foi criado. Que ele não existiu? Estou dizendo que ele era um símbolo. Uma criatura dos Estados Unidos, uma caricatura que já havia morrido há muito tempo. Então, agora eu quero saber para defender. Ele era da CIA, olha, o que o Yudi também Existe pensa, documentos. eu gostaria dessa explicação bem clara. Assim, como se dá essa organização dos Illuminati? De onde que vem o dinheiro? Não existe esse lance assim, as outras pessoas que estão controlando. Não, tem gente que nem... Vamos colocar lá no Iraque. Como é que os caras têm tanta estrutura com armamento, com tanta coisa e tal. Se o cara focar desde que ele nasce
ele fala assim, eu vou matar as pessoas, vou matar as pessoas. O cara deixa de comer pra comprar uma pistola. O cara deixa de brincar pra poder ir pro campo de guerra. O cara vai nascer um tem terrorista petróleo mesmo. pra caramba. Tem petróleo pra caramba. Yudi, veja um ponto importante. eu Você fico tem que pensando. avaliar o armamento que eles usam. Você tem que avaliar a estrutura bélica que eles têm. Bom, nós vamos continuar, fazer porque essa avaliação. televisão é tempo e os Illuminati estão agindo contra mim. Eu já falei que essa cadeira eu não quero mais sentar nela. Eu tô caindo. Então, seu Fábio Bertolozzi, eu tô com suspeita sobre você. Porque é a terceira vez que você põe essa poltrona que eu vou despencar no chão. Você quer audiência, eu sei, como diretor do programa, mas aí já é um pouco demais, né? Me pega lá na Ele quer te derrubar? minha Ele quer te derrubar? Que eu quero falar, eu tenho que ter saúde, gente. E para ter saúde, olha, eu vou dizer uma coisa. Agora, eu dou para você a dica para você. Você que quer estar sempre em forma e ter saúde. Intensity 360. Intensity é o melhor e-commerce para você comprar as melhores marcas de suplementos e conheça um pouco mais do que é isso. Vejam só. Intensity 360. Suplementos, artigos esportivos e moda fitness. Contamos com as melhores marcas de suplementos para você. Vai treinar? Nossa loja virtual dá uma mãozinha para você estar na moda. E se precisar de algum artigo esportivo, aqui você também pode encontrar. Tudo isso em um único local, totalmente seguro com certificado SSL e sistema antifraude. Pague com Visa, Master, depósito em conta, boleto bancário. Entregamos via correio para todo o Brasil e via motoboy para Piracicaba, São Paulo. Acesse www.intensity360.com.br. Viu só que bacana? Intensity 360. E olha só, para você que está assistindo agora o Em Revista, ao comprar qualquer produto, digita a palavra Em Revista no cupom e ganha um grande desconto. Esse desconto vai fazer com que você não deixe nunca mais de estar consultando esse site maravilhoso. Digite Em Revista. E então, pensou em suplemento? Pensou em Intensity360.com.br. E eu fico aqui com a família Aliança para experimentar, continuar experimentando e comendo essas coisas maravilhosas. E agora eu vou de Alicella. Vamos lá, a gente já volta.